Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar aqui com você. Eu quero começar essa aula, que nós vamos ter alguns períodos aí. Essas aulas, eu vou tentar fazer ela o mais curta possível para você entender bem. Vou tentar ser razoável e vou dividir elas em partes. Então você tem que acompanhar, né? Aula 1, aula 2, aula 3. O próximo vídeo que eu for postar, você assiste, mas vou pedir um favor para você. Você clica ali no like ali, ok? Dá um ok. E se você não é inscrito, se inscreve, porque esse canal é um canal novo e é de coisas que eu vou estar trazendo para você, refletindo na palavra de Deus, porque tudo que eu for falar aqui vai ser dentro da palavra de Deus. Então eu vou trazer aqui coisas que de repente você já ouviu e coisas que você nunca, estou falando, nunca ouviu na sua vida e que está dentro da palavra de Deus, coisas que para você aprender, certo? E eu quero falar muito a respeito de graça, quero falar muito a respeito de lei, e eu quero falar o que Deus está propondo para você. Porque olha só o título aí dessa mensagem que a gente vai começar agora. Compreendendo o que Jesus fez por você. Porque o que Jesus fez por você é algo grande, é algo que de repente você tem na sua mente, assim, ó. A maioria das pessoas tem assim na mente, como vou dizer agora. Jesus tomou sobre si as nossas dores. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, ele levou os nossos pecados, né? É isso que as pessoas têm. Mas na verdade não foi só isso. Jesus fez muito mais do que isso. Jesus fez sim tudo isso, mas muito mais do que isso. Por exemplo, você precisa entender que Jesus, ele trocou de lugar com você. Ou seja, a palavra de Deus fala assim que a inocência do Cordeiro também passou para você. A inocência dele, a justiça dele passou para você. A sua injustiça passou para ele. E a justiça dele passou para você. Isso te qualifica como uma pessoa justa. Por mais que você já fez um monte de besteira na sua vida, mas se você, da mesma forma que você toma posse pela fé que Jesus Cristo salvou você, você tem que também tomar posse pela fé que além dele ter salvado você, além dele ter perdoado seus pecados, a justiça dele está dentro de você. Você precisa tomar posse dessa justiça. E que justiça é essa? Do que o senhor está falando, pastor? A justiça que te torna você justo. Como assim? A justiça que torna você justo ao ponto de você orar e a sua oração ter efeito. Por que muitas pessoas, a oração dela não tem efeito? Não tem efeito porque ela esquece que ela é justa, que ela tenta pedir misericórdia de Deus, sendo que Deus já derramou a misericórdia dele sobre a tua vida. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, faz muita coisa. Então eu quero convidar você para poder compreender isso dentro da palavra de Deus. E a Bíblia diz, né, que Moisés, porque a lei, olha só, está escrito ali, acompanha comigo aí na tela, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu quero começar esse tema dessa mensagem exatamente aqui, para você poder entender o que Jesus fez na sua vida. Deus fez a lei e por intermédio de Moisés ela nos foi entregue, ela foi dada para nós. Agora a Bíblia diz que, vê que tem uma vírgula aí, um ponto final e vírgula, tem algo dividindo isso, tem algo dividindo, ou seja, a lei foi dada, agora graça e verdade vieram, ela veio, está dentro de nós, que você precisa entender que na época da lei, o Espírito estava sobre os profetas do Antigo Testamento.
O Espírito de Deus estava sobre os profetas e vinha trazer revelação na boca dos profetas. Agora, por causa dessa graça, essa verdade derramada, vem o Espírito Santo, não está sobre nós, mas está dentro de nós, para nos fazer compreender a verdade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Então prepare-se, olha lá, acompanha na tela aí, ó. Prepare-se para mergulhar no rio de Deus através do conhecimento. Próxima tela, olha só. Qual era a intenção de Deus ao implantar a lei? Porque a Bíblia diz que a morte, ela reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou. Como assim, pastor? Lembra quando Adão pecou? Veja bem, quando Eva comeu do fruto, não aconteceu nada. Mas quando ela pegou aquele fruto que ela comeu e depois ela deu para Adão também desse mesmo fruto, e Adão comeu, aí sim os olhos dele se abriram e eles se tornaram pessoas que começou a enxergar então a vergonha, começou a enxergar o medo, começou a enxergar que eles estavam nus. Eles perceberam que eles estavam nus porque na hora que eles fizeram isso, a maldade entrou. E quando a maldade entrou, eles fizeram o quê? Eles foram lá, pegaram folhas, né? E se cobriram com folhas, cobriram a nudez deles com folhas, tentando tampar o pecado, tentando tampar o erro. Isso me lembra alguém. Quem, pastor? Nós. Isso me lembra nós. Como assim me lembra nós? Já parou para analisar que cada um de nós tentamos às vezes esconder o erro? Nós erramos, fazemos alguma coisa errada, e aí nós tentamos esconder os nossos erros, escondemos nossos erros às vezes da esposa, do marido, dos filhos, os filhos dos pais. Tentamos esconder até que ele venha à tona. É assim. O pecado faz isso, o pecado faz isso conosco, o pecado, ele nos faz esconder os nossos erros. E Deus não, Deus quer que a verdade venha à tona. Se tem uma coisa que te liberta, não é a mentira, o que te liberta é a verdade. Por isso que graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, para poder mostrar quem nós somos. Muitas pessoas não querem conhecer a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a palavra é verdade. E a palavra, ela revela quem nós somos de verdade. Quando nós começamos a absorver a palavra, então ela revela. Por isso que muitas pessoas que estão em trevas não querem vir para a luz, porque a luz mostra o que está no escuro. A luz mostra aquilo que está escondido. A luz mostra aquilo que está errado. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E então ela pega e começa a resplandecer e mostra toda a sujeira. E muitas pessoas não querem conhecer. Muitas pessoas não querem isso, porque a palavra, quando você implanta ela no seu coração de verdade, ela começa a mostrar quem você é. A Bíblia diz que quando eles tamparam, Adão e Eva tamparam a sua nudez, para parecer que estava tudo bem. Até o momento em que eles ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. Todo dia Deus ia visitar Adão e Eva. E ali, naquele dia que eles pisaram na bola, fizeram aquilo que era errado, tamparam a sua nudez, mas quando eles ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim na viração do dia, eles tiveram medo e se esconderam. É a primeira vez que você vê na Bíblia a palavra medo. É a primeira vez. Mas justamente, olha só, medo por quê? Medo porque ouviram a voz de Deus. O erro já tinha tomado conta. E eles ouviram a voz de Deus e se esconderam atrás dos arbustos. E a Bíblia diz que quando eles ficaram escondidos, Deus começou a chamar e dizer: Adão, onde está você? E ele sabia exatamente onde Adão estava. Mas ele estava dando a oportunidade dele se pronunciar: estamos aqui. Deus está sempre dando oportunidade para você, para mostrar para você aonde você está.
Deus está sempre chamando você pelo teu nome. Deus está chamando você através de atitude. De repente, alguma situação que você está passando, então Deus está ali te chamando. Se você falar, Deus, eu estou aqui, olha, eu preciso ouvir tua voz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, começar a conversar com Deus. Deus sabe tudo que você fez, mas Ele quer que você fale, porque quando você fala, você está tirando a legalidade de Satanás que entrou, porque às vezes por uma palavra, às vezes por uma atitude, às vezes por uma ação que de repente você nem queria ter feito, mas você deixou o sol se pôr sobre a sua ira, e você, na sua ira, no seu momento de nervoso, você foi lá e fez algo que não deveria fazer e abriu brecha. E aí, sabe a gente tenta tampar, como diz o ditado assim, tampar o sol com a peneira, não é verdade? E foi isso que eles tentaram fazer lá. Mas só que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam atrás dos arbustos. E a Bíblia diz que quando eles se esconderam, Deus começou a chamar, dando oportunidade para que eles viessem. Adão, onde está você? E aí ele respondeu, estou aqui, Senhor. Mas por que você escondeu? Olha Deus dando a oportunidade de novo. Por que você escondeu? Por acaso você comeu da árvore? Por acaso, olha que Deus falando, Deus sabia já. Por acaso você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Sim, Senhor, eu comi. A mulher que o Senhor me deu para mim comer e eu comi. Veja bem, olha o que o pecado faz com a gente. O pecado faz nós apontarmos o dedo para as pessoas. Olha, o erro foi teu, o erro é do marido, o erro é da esposa, o erro é do cunhado, o erro é do irmão, o erro é da irmã. Nunca o erro é nosso. No caso aqui, ele tentou apontar o dedo para o erro até para Deus, porque ele falou assim, ó, Deus, a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu. Ela fez eu errar. E na verdade, nós nunca assumimos o nosso erro. Ele errou porque ele quis. Todo erro, nós erramos porque nós queremos errar. Existe a tentação? Existe. Mas a Bíblia diz que não vem tentação nenhuma sobre nós que nós não possamos suportar. E que Deus, ninguém tenta. A ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. É os nossos desejos. E ele tenta em cima daquilo que já está dentro de nós para fazer. Então entenda bem o que eu quero dizer para você. A palavra de Deus fala assim, resumindo tudo aqui, porque eu quero falar desse assunto depois. Resumindo aqui, a Bíblia diz que quando Deus falou para Adão, por que você fez isso? Maldita é toda a terra. E a maldição então entrou na terra. Por causa de Adão, a morte passou a reinar. E a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Olha só o que está escrito aí, acompanha comigo na tela. Romanos capítulo 5, do versículo 13 e 14, está escrito assim, ó, porque até a lei estava o pecado no mundo. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Antes de eu ler o versículo 14, olha só. Olha o que a Bíblia está dizendo. O pecado não é imputado não havendo lei. Então, imagina só. O que aconteceu até Moisés. De Adão até Moisés. Morte em cima de morte. Coisas erradas em cima de coisas erradas. Veja bem, só lá, logo no nascimento, né, de Abel e Caim, a gente vê o crescimento dos dois. A gente já vê a primeira morte, quando Caim matou Abel. Então, o diabo ele sempre vai tentar colocando situações. E a Bíblia diz que, não havendo lei, não tem como imputar o pecado. Tanto que Deus não deixou ninguém fazer nada contra Caim. Marcou Caim para que ninguém se vingasse dele. Eu quero que você entenda isso.
Versículo 14, olha lá embaixo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Veja, próximo. A lei mostrou, foi para isso que veio a lei. A lei, ela mostra o tamanho do pecado. Por isso que Deus trouxe a lei. A morte reinou de Adão até Moisés. E aí o que Deus faz? Deus vai lá e traz a lei para mostrar o tamanho do pecado. Mas a lei mesmo não tinha condição de salvar o homem. A lei ela veio mostrar, olha, vocês começam, entendam o caminho que vocês precisam andar. Vocês precisam andar neste caminho. Veio, porém, a lei, versículo 20 de Romanos 5. Veio, porém, a lei, acompanha comigo aí. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, olha quanto tempo a lei ela ficou na terra. A lei ela ficou mostrando, olha, só apontando o pecado, mas ela também mostrava aquele que tinha o poder de tirar o pecado do mundo, que era Jesus. As pessoas, elas faziam sacrifícios para poder ter o seu perdão do pecado segundo a lei. Mas as pessoas faziam esse tipo de coisa, porque era aí um rito que as pessoas seguiam, até porque era a maneira das pessoas se aproximar de Deus. Porque você imagina só, voltando um pouquinho lá atrás no começo que eu falei para vocês, quando Deus ele viu Adão e Eva coberto com folhas, o que Deus fez? Olha que tristeza. O que Deus fez? Deus mata um cordeiro que representava ali o Cristo que um dia viria. Deus ele mata um cordeiro, arranca a sua pele, porque a Bíblia diz que Deus arranca a pele e faz roupas para Adão e Eva, e começa a cobrir eles, e cobriram eles com uma roupa. Ou seja, houve um derramamento de sangue ali. Houve um derramamento de sangue onde Deus matou o primeiro animal. Deus matou aquilo que ele tinha abençoado, que ele tinha dito que era bom. Ele matou aquele cordeiro, arrancou a pele e fez roupa para Adão e Eva. É por isso que depois você vê no andamento as pessoas matando animais para poder fazer sacrifício diante de Deus. Isso surgiu na lei também. E você precisa entender que quando a pessoa fosse fazer isso, primeiro ela tinha que cuidar do animal. Ficar um tempo com o animal para depois fazer o sacrifício do animal. Ela tinha que gostar do animal. Foi assim na morte dos primogênitos, quando Deus mandou que ungisse os umbrais da casa. A Bíblia diz assim que Deus falou assim que eles tinham que pegar o sangue do animal, o animal tinha que ficar lá, tinha que ser limpo, o animal tinha que ser um animal, o cordeiro que eles iam matar tinha que ser um cordeiro de mais ou menos 6 meses, um cordeiro ali não tinha que ter mancha nenhuma, tinha que ser o mais bonito, e tinha que ficar com eles ali. Eles cuidaram do cordeiro até o tempo determinado, que no tempo determinado eles iam fazer a primeira Páscoa ali no Egito. E ali eles tinham que pegar o sangue daquele animal, colocar o sangue nos umbrais da porta. Ou seja, olha só o sinal que eles faziam. Colocava nos umbrais, esse sinal, sangue, esse sinal aqui, nas laterais dos umbrais, e esse sinal aqui, ó, o formato, uma cruz. O formato de uma cruz, representando o quê?
O único que tem poder de livrar a pessoa da morte é Cristo, através da cruz. Porque morte para Deus é justamente isso, é separação do homem de Deus. E a Bíblia diz que, eu quero falar disso lá na frente, e a Bíblia diz que o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça que foi derramada sobre nós. Olha, a lei começou lá no Monte Sinai. A lei nunca teve condições de salvar o homem, mas teve sempre condições de mostrar o erro. A lei começou no Monte Sinai, em Êxodo 20, e já começou trazendo medo nas pessoas. Olha aqui, Êxodo capítulo 20, 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha só, Deus, ele se manifestou na vida de Moisés aqui já, e falando: olha assim, eu vou mandar as leis para o povo aqui, os 10 mandamentos aqui, eu vou colocar, eu vou falar eu mesmo pessoalmente com o povo. E Deus se manifestou lá em cima daquele monte Sinai, lá no monte, lá na ponta do monte. Ele falou assim: ninguém pode nem tocar no monte, não quero que ninguém toque, quem toca vai ser morto. Então, fala para as pessoas, Moisés, fala para as pessoas 3 dias ficarem em consagração. 3 dias. Se santificar, se limpar de tudo. Não é nem para dormir com mulher nenhuma. Era para eles ficar, se santificar. Porque no 3º dia eu vou falar com eles de cima do monte. E lá no monte apareceu o quê? Os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte fumegando, e também a voz de Deus. E eles ficaram com tanto medo, que eles se afastaram, começaram a sair de perto, ficaram de longe, com medo. Eles perderam uma oportunidade, porque Deus queria estar no meio deles. Deus que queria estar sempre falando. Deus não queria nem só que Moisés falasse, mas é que Deus queria mostrar que ele estava ali no meio. E o povo ficaram com tanto medo que se afastaram, foram para longe. E pediram para Moisés: não, Moisés, fala tu conosco, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Fale você no nosso lugar, e tudo que você falar, nós vamos fazer. Olha aqui, próximo aí, acompanha comigo. O medo do que é certo apavorou o povo. Eles perderam a oportunidade. Lembra? O medo lá, por causa do pecado, lá no jardim do Éden, lembra? Eles se esconderam. Adão e Eva se esconderam atrás da árvore, porque ouviram a voz de Deus. Porque por causa do pecado que estava dentro dele. O pecado traz isso para dentro de nós: medo, desespero, pavor. Foi isso que aconteceu. Eles tiveram medo e pavor. Versículo 20 de Êxodo 20 diz assim, ó: E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis, a fim de que vocês não comecem a andar errado. Para isso que ele está mandando essa lei. Então olha só, Deus ele queria falar pessoalmente com o povo, mas o povo teve tanto medo por causa do pecado que estava dentro deles, para continuar fazendo coisa errada. Não, fala você, Moisés, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Eles ficaram com medo da fumaça. Isso aqui foi o primeiro Pentecoste. Foi o primeiro Pentecoste. Eles fizeram sacrifício de 3 dias para poder ouvir a voz de Deus. E quando Deus se manifesta, eles tiveram medo. De que você tem medo? Próximo, olha lá. Deus trouxe os mandamentos em 3 ocasiões. Na primeira ocasião, como assim, pastor, em 3 ocasiões? Foi? A primeira foi a que eu acabei de falar agora, onde a voz de Deus apareceu
e trouxe os 10 mandamentos, ele começou a falar e as pessoas ficaram com medo. Na segunda ocasião, olha aí, está na tela. Na segunda ocasião foi em Êxodo capítulo 32, versículo 19, com Moisés. Agora já não foi Deus pessoalmente, já foi Moisés descendo do monte lá com as tábuas de pedra na mão, escrita pelo dedo de Deus. Moisés trouxe, quando Moisés chegou lá embaixo para entregar os mandamentos, Deus já tinha falado para Moisés: desce lá e olha o que o povo está fazendo. Eles tinham adorado, eles tinham feito um Deus lá, de bezerro, de ouro. Pegaram todos os ouros que ele tinha lá e colocaram, porque Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá na presença de Deus. Eles acharam que Moisés morreu, porque não descia mais do monte. Então eles tentaram levantar um outro Deus e falaram assim ainda: ó, eis aqui, ó, o Deus que nos tirou do Egito. Era um bezerro. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas caíram mortas no chão. 3.000 pessoas, olha só. A lei veio e já trouxe morte. A lei veio e já trouxe destruição. Eu não estou aqui falando mal da lei, pelo amor de Deus, não comente isso embaixo. Eu estou aqui falando para vocês o que a lei aponta. A lei aponta o pecado, a lei aponta o erro. Só isso que a lei faz. Ela não tem poder para tirar o pecado. Ela não tem poder. O que tem poder para tirar o pecado é Jesus Cristo. A graça que é sobre nós, e nós começamos a obedecer a Jesus, a andar em obediência com Cristo. Mas não pela lei do que está escrito, mas por aquilo que é colocado dentro do nosso coração. A lei de Deus colocada dentro do nosso coração, não nas tábuas. Depois eu quero falar sobre isso, é muito interessante. E veja bem, quando Moisés desceu do monte, Moisés viu aquilo, o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas, quebrou as pedras, jogou elas no chão e quebrou. E o povo começou a morrer, porque Deus tinha falado assim: Moisés, olha o que o povo está fazendo, eu vou matar tudo esse povo. Eu vou matar tudo. E Moisés começou a interceder diante de Deus, falou: Deus, não faça isso. Não faça isso, Deus. E o povo começou a morrer. O povo começou a morrer, um a um começou a cair. Não faça isso, Deus, longe do Senhor. E Deus falava a Moisés: Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai dar continuidade para mim nessa nação. Eu vou fazer de você sair um herdeiro. Não, Senhor, o Senhor prometeu para Abraão lá atrás. Não, Senhor, o que o povo vai dizer do Senhor se o Senhor fizer isso? Não faça isso. O povo vai dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer aqui nesse deserto. Não faça isso, meu Deus. Olha, eu vou falar mais, Senhor. Se o Senhor fazer isso, então faz o seguinte: risca também meu nome do teu livro. Olha o amor que Moisés tinha pelo povo. Deus fez uma proposta enorme para Moisés. Deus fez uma proposta ali para Moisés ser pai de uma grande nação, não mais Abraão. Olha só, é você, Moisés, que vai ser. É de você que eu vou fazer a descendência. Moisés não quis. Moisés falou: se o Senhor fizer isso, risca também meu nome do teu livro, que eu caia morto aqui. Risca meu nome. Longe disso. Você sabe que essa atitude de Moisés fez o coração de Deus se acalmar. A tua oração muda muita circunstância. A sua oração pode mudar a situação de muita coisa. A Bíblia diz que nesse primeiro Pentecoste, que é os 10 mandamentos, houve morte, 3.000 pessoas no tempo da lei. Agora olha, se você lá pegar o livro de Atos capítulo 2, fala ali, no primeiro Pentecoste, no tempo da graça, 3.000 pessoas também vieram à vida. 3.000 pessoas, a graça traz vida. A lei, não. A lei traz morte. Porque as pessoas que não obedeciam um mandamento que seja, eram culpadas dos outros 10 todos. Ninguém obedecia a lei, ninguém conseguia obedecer. A misericórdia de Deus que durava de geração em geração, de tempos em tempos, para que as pessoas não morressem. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. A lei é santa, a lei é pura.
A lei era corretíssima, mas o homem em si, com as suas obras, não consegue manter a lei, não consegue fazer direito. Ele precisava de algo mais dentro dele, ou seja, do Espírito Santo, para produzir os frutos que Deus quer que nós produzimos. Então, o que Deus estava fazendo com a lei? Deus estava mostrando aqui que ele ia fazer um caminho de santidade, porque lá na frente ele queria fazer nascer Jesus Cristo. E você precisa entender isso. Nós vamos falar mais sobre isso, ok? Mas eu quero que você só entenda isso aqui agora, por enquanto. Que Deus ele mandou os mandamentos, as leis, em 3 ocasiões. Na primeira, foi pessoalmente em cima do Monte Sinai. Na segunda, no Monte Sinai também, com Moisés, onde 3.000 pessoas morreram porque eles estavam adorando o bezerro lá, quebraram o princípio do mandamento logo de cara. O segundo, e a terceira vez agora, com Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 5, onde Moisés desce do monte com as tábuas na mão. Com as tábuas na mão. Eu vou estar encerrando aqui agora, tá? Com as tábuas na mão, mas cheio de glória no seu rosto. Ministério da glória. A lei veio em glória. Cheio de glória, a lei veio. E Moisés desce, e aí todo mundo lá embaixo olha para Moisés e vê o rosto de Moisés resplandecente, cheio da glória de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, encerrando aqui, olha lá embaixo o que está escrito. Olha lá. Deus sempre quis se aproximar do homem, dando chance para ele andar em santidade. É isso que Deus quer fazer para você, quer fazer com você. Fazer você andar em santidade. Pense nisso. Deus, ele quer fazer algo grande na sua vida. Eu quero encerrar esse momento aqui agora e dizer para você que na próxima aula você vai aprender algo tremendo. Então, por favor, não perca esse andamento das aulas. Faz o seu comentário aqui embaixo, a sua crítica, se você não concorda com alguma coisa, que de repente nós podemos estar falando desse assunto também. Mas eu quero que você entenda que Deus tem algo grande para você. Deus sempre quis salvar o homem. Deus sempre quis fazer uma grande família. E você, está me ouvindo, faz parte dessa família. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo estudo. Ok? Um estudo por semana. Eu vou estar colocando aleatoriamente. Mas você pode estudar pelo menos uma vez por semana e me acompanhar nesses estudos, ok? Deus abençoe a sua vida e até mais. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, ok? Deus te abençoe. Até mais.